Este caso acontece no Reino Unido no ano de 2025. Ian Watkins nasceu em 30 de julho de 1977, no país de Gales. O pai dele morreu quando ele tinha 5 anos, e 3 anos depois, a mãe casou-se com um pastor batista. Pelo que dizem, a infância dele foi estável, então não tenho certeza do que deu errado. Na adolescência, Ian estudou no ensino médio e fez amizade com Mike Lewis, seu futuro colega de banda. Os dois se aproximaram por causa do amor pela música e, como resultado, formaram sua própria banda, The Lost Prophets. Ian virou o vocalista. Ao longo da década seguinte, a banda teve sucesso internacional, com vários hits no topo das paradas e milhões de álbuns vendidos. Em 2012, a banda já tinha 5 álbuns lançados e turnês mundiais. Tudo ia muito bem. A banda fez seu último show em novembro de 2012, sem saber que aquele seria o último. Apenas algumas semanas depois, Ian foi preso e acusado de vários crimes chocantes que horrorizam seus fãs, seus companheiros de banda e, para ser sincero, o mundo inteiro. A polícia do sul do país de Gales fez busca por drogas na casa dele em setembro de 2012. E, em vez disso, descobriram computadores e celulares cheios de evidências de que ele gostava de assistir crianças sendo abusadas das maneiras mais horríveis possíveis. Para ser honesto, é difícil até comentar sobre o que Ian fez e pretendia fazer. Apenas imagine as piores coisas possíveis sendo feitas com as pessoas mais vulneráveis. Investigadores acharam vídeos, fotos e mensagens documentando os crimes indescritíveis que ele cometeu contra menores. E não só isso, Ian usou sua fama para explorar mulheres jovens, para chegar até os filhos delas, e algumas mulheres até entregaram seus filhos a ele de forma voluntária. A senha do computador dele era Earward Kids. 1 terabyte é capaz de armazenar 472 horas de gravações em vídeo. Ian estava em posse de 27 terabytes dessas gravações horríveis. A vítima mais jovem tinha 11 meses. No tribunal, ele acabou admitindo 13 crimes, incluindo abuso sexual e tentativa de cometer os atos mais hediondos contra o bebê de uma fã, com a insistência da mãe. Os detalhes desses crimes são grotescos demais para serem mencionados, mas só saiba que ele é o pior do pior. Ian acabou sendo condenado a 29 anos de prisão, o que, na minha opinião, ainda é muito brando. Ele alegou que não tinha memória do seu passado prolífico, dizendo que o abuso de substâncias o levou por esse caminho. Seus antigos amigos no Lost Prophets o deserdaram publicamente e dissolveram o grupo após sua condenação. O cantor, que antes era adorado, agora estava confinado em uma cela no que é conhecido como a Mansão dos Monstros, a notória prisão de segurança máxima Her Majesty's Prison, Wakefield. Essa prisão abriga assassinos, serial killers e pessoas como ele. Relatos apontam que Ian mostrou calma e autoconfiança nos primeiros meses na prisão. Ele costumava ficar sozinho e passava horas escrevendo cartas ou músicas na cela. Mas seu status como um dos homens mais perversos da história britânica fez dele um alvo. Os outros prisioneiros o desprezavam totalmente. Um ex-detento afirmou que Watkins era praticamente um homem morto desde que chegou a Wakefield, pois todos sabiam o que ele havia feito. Você não dura muito em um lugar assim quando seus crimes envolvem pessoas mais jovens. Ele foi classificado como um preso vulnerável devido à natureza de seus crimes e, inicialmente, foi mantido sob proteção rigorosa. Psicólogos o avaliaram como arrogante e sem remorso. Na verdade, enquanto aguardava sua sentença, ele se referiu a todo o caso contra ele como Megaus. Com o tempo na prisão, ele desenvolveu ansiedade severa e depressão, à medida que a realidade se impunha. Ele recebeu medicação para ataques de pânico e disse ao tribunal que a vida na prisão era muito desafiadora. A música era o único conforto de Ian. Ele continuou escrevendo músicas e dizia a quem quisesse ouvir que sentia falta de se apresentar e sentia falta da agitação de sua vida. Em poucos anos de sua prisão, a notoriedade de Ian atraiu ódio dentro da prisão, mas também
atraiu uma obsessão doentia de certos admiradores. De fora, ele recebeu centenas de páginas de correspondências de mulheres, e muitas cartas continham conteúdo explícito, ou até propostas de casamento. Há até alguns relatos de Ian recebendo fãs que o visitavam na prisão e ele chegando a beijá-las. Em março de 2000, 18 funcionários da prisão receberam uma dica de que Ian escondia um celular proibido. Com essa informação, os guardas fizeram uma revista surpresa na cela de Ian. No começo, ele negou ter qualquer coisa, mas quando os agentes ameaçaram colocá-lo em isolamento, Ian produziu relutantemente um minúsculo celular G-Star de 3 polegadas que ele havia escondido dentro do próprio corpo. Os registros do telefone mostraram que ele foi usado para contatar Gabriela, uma ex-fã de Ian, que o conhecia antes de sua prisão. Ian disse que não usava o aparelho para si mesmo quando foi confrontado. Em vez disso, ele insistiu que foi forçado a ficar com o telefone para 2 dos presos que queriam se aproveitar das mulheres que vinham escrevendo para ele. Ian afirmou que, se recusasse, esses presos o matariam sob juramento. Ian se recusou a nomear os presos, dizendo: "Gosto da minha cabeça no meu corpo." Por causa disso, ele recebeu mais 10 meses de prisão, além dos seus 30 anos de sentença. Após o incidente com o telefone, Ian foi transferido para outra área da prisão, onde, segundo ele, seria morto se relaxasse a vigilância. Apesar das medidas de segurança adicionais, as ameaças contra Ian continuaram a aumentar. Em meados de 2023, as tensões nos corredores da prisão haviam atingido um ponto de ebulição perigoso na manhã do dia 5 de agosto de 2023. A caminhada rotineira de Ian da ala médica de volta para sua cela foi violentamente interrompida. 3 detentos, armados com lâminas improvisadas, o emboscaram e o arrastaram para uma cela no bloco Spur. Eles barricaram a porta e fizeram Ian de refém pelas próximas 6 horas. O humano de 46 anos estava à mercê dos colegas de prisão que aproveitaram para derramar seu sangue. Foi necessário um time de policiais treinados para controlar motins e negociadores especializados para finalmente encerrar o impasse. Os policiais forçaram a entrada na cela, barricada no final daquela tarde. Usaram granadas de efeito moral para desorientar os agressores na invasão e encontraram Ian caído e ensanguentado na cela. Ele foi espancado e esfaqueado várias vezes, mas milagrosamente ainda estava vivo. Paramédicos o levaram rapidamente ao hospital com graves ferimentos no abdômen e pescoço, mas nenhum foi fatal de imediato. Ian passou os dias seguintes no hospital sob escolta armada. Seus agressores foram colocados em isolamento, aguardando investigação. A notícia do ataque foi manchete em todo o Reino Unido, com muitos se perguntando abertamente por quanto tempo mais Ian conseguiria sobreviver no ambiente de Wakefield. Após se recuperar dos ferimentos, Ian voltou para a prisão e foi mantido isolado. Notavelmente, Ian não pediu para ser transferido para outra unidade até o outono de 2025. Ele já havia passado quase uma década atrás das grades. Ele era muito cauteloso, evitava contato com os outros e seguia as regras da prisão para evitar conflitos. Mas ele próprio parecia sentir o que estava por vir. Ian certa vez teria dito: "Não é como uma briga 1 contra 1. É provável que alguém se aproxime sorrateiramente por trás de mim e corte minha garganta. Eu não vou ver isso chegando." Numa sexta-feira à noite, em outubro de 2025, Ian ligou para sua mãe com voz trêmula. Ele disse a ela que a amava e que estava bem. No entanto, foi uma ligação estranhamente emotiva, e sua mãe depois lembrou que parecia quase uma despedida. Pouco depois das 9 da manhã do dia 11 de outubro de 2025, a prisão de Wakefield havia despertado. As portas das celas do bloco F foram abertas pela manhã e os detentos saíram devagar para tomar café ou fazer ligações em uma cela. No entanto, uma violenta briga havia estourado naquela manhã. Os presos invadiram a cela de Ian Watkins e começaram um ataque frenético. Um dos agressores estava com uma faca improvisada. Um dos presos cravou a lâmina diretamente no pescoço de Ian. Um segundo detento
ficou de vigia perto da porta, servindo de olheiro enquanto Ian lutava com seu agressor. O sangue espirrou pela parede e pelo chão da cela enquanto Ian caía sob o ataque. Ele gritou por socorro uma vez, o que bastou para chamar a atenção de um agente penitenciário no corredor. Quando o agente chegou à cela, deparou-se com uma cena horrível. Ian estava no chão, segurando o pescoço, de onde jorrava sangue. Os agentes acionaram o alarme de emergência e, em poucos instantes, outros funcionários da prisão invadiram a cela. Funcionários da prisão correram até Ian e tentaram estancar o sangramento intenso de um ferimento perfurante sob sua mandíbula. Uma ambulância foi chamada, mas já era tarde demais. Ian estava sem pulso e não respondia. Ian foi encontrado morto em sua cela, levando a prisão ao confinamento imediato. No início da tarde, o corpo dele foi retirado da prisão e uma investigação de alto nível tinha começado. Investigadores identificaram rapidamente 2 suspeitos, de 25 e 45 anos. Eles foram presos dentro da prisão sob suspeita de assassinato e levados sob custódia policial para interrogatório. Nenhum suspeito fez comentários imediatos aos detetives. Até segunda-feira, 13 de outubro, a polícia já tinha provas suficientes para acusar ambos os detentos pelo assassinato do criminoso mais depravado da Grã-Bretanha. Foram identificados nos documentos do tribunal como Rashid Gaidel, 25, e Samuel Dodsworth, 43. A notícia das acusações foi tornada pública em um comunicado de imprensa da polícia em 21 de outubro de 2025. A polícia fez mais 2 prisões no caso. 2 homens não identificados, de 23 e 39 anos, também detentos em Wakefield, foram presos suspeitos de conspiração para assassinato. Os investigadores suspeitavam que esses homens poderiam ter ajudado a planejar ou auxiliar os outros 2 no ataque. Ambos foram interrogados e posteriormente retornaram à prisão enquanto as investigações continuavam. Não se sabe muito sobre esses 2. No entanto, sabemos sobre os outros 2 assassinos. Rashid era um jovem de 25 anos que cresceu no leste de Londres e sua infância foi marcada por instabilidade e violência. Na adolescência, ele esteve sob cuidados adotivos e se envolveu com gangues de rua. Aos 20 anos, ele já tinha construído uma reputação como um membro de gangue volátil disposto a usar violência extrema. Em 6 de fevereiro de 2021, Rashid participou de um ataque brutal de gangue no noroeste de Londres. Ele foi um dos 6 homens que atacaram 2 desconhecidos do lado de fora de uma padaria, em plena luz do dia. Os 6 agressores perseguiram Sven Basdek, de 22 anos, derrubaram-no na calçada e o esfaquearam repetidamente enquanto ele estava indefeso no chão. O amigo de Sven, também de 16 anos, foi esfaqueado e gravemente ferido, mas conseguiu fugir e sobreviver. E acabou que esse foi um caso de identidade trocada. Nenhuma das vítimas tinha qualquer envolvimento com gangues, e eles eram apenas jovens que foram simplesmente alvo por estarem no lugar errado, na hora errada. E o que Rashid e seus amigos consideram ser o território deles, Rashid foi preso e acusado de assassinato em agosto de 2023, após um julgamento no Old Bailey. Foi considerado culpado de assassinato. Ele chegou à prisão de Wakefield no fim de 2023, onde cruzou o caminho de Ian Watkins. Rashid estava sob custódia há cerca de 2 anos. E na rígida hierarquia de respeito da prisão, Rashid pode ter visto o infame Ian como um alvo a ser eliminado, tanto por notoriedade pessoal quanto como um ponto de orgulho. No entanto, seus motivos não são oficialmente conhecidos. Samuel Dodsworth, 43 anos, era o mais velho dos 2 assassinos de Ian. Ele veio da cidade de Derby, nas Midlands inglesas, e seu próprio histórico é incrivelmente perturbador. Nas primeiras horas do dia 3 de setembro de 2018, Samuel cometeu um crime tão brutal que um juiz mais tarde comparou a um filme de terror. Samuel, de 36 anos, rondava as ruas de Derby quando escolheu uma mulher sozinha indo ao trabalho antes do amanhecer como alvo. A vítima, uma desconhecida, de 52 anos, estava ali por acaso. Quando Samuel a viu, ele pulou por trás dela e arrastou a mulher para fora da rua.
levando-a para uma casa vazia ali perto. Ele ameaçou matá-la se ela gritasse. Nos minutos seguintes, Samuel espancou, estrangulou e repetidamente violentou a mulher inocente. Essa mulher depois contou ao tribunal que acreditava plenamente que iria morrer durante esse sofrimento. Apesar do trauma e ferimentos, a vítima aproveitou quando Samuel baixou a guarda para escapar. Ela fugiu semi-roupa para as ruas e foi resgatada por um motorista que passava e chamou a polícia. Ela lembra depois que não conseguia parar de se lavar depois disso. Samuel Dodsworth foi preso em poucas horas e ficou sob custódia. Seu comportamento era frio e sem remorso. Samuel acabou se declarando culpado de várias acusações: sequestro, cárcere privado e 5 acusações de abuso sexual no Tribunal da Coroa de Derby. Em dezembro de 2018, ele foi condenado a 24 anos de prisão pelo ataque. O juiz destacou a natureza particularmente degradante e violenta do crime e determinou que Samuel não deveria ser considerado para liberdade condicional até cumprir pelo menos 2/3 da pena. Ele já estava atrás das grades há cerca de 7 anos, na época do assassinato de Ian. Exatamente como e por que Rashid e Samuel decidiram atacar Ian juntos continua sendo um tema desta investigação. Os dois não tinham muito em comum em termos de histórico e não compartilhavam quase nada além da propensão para violência extrema e perturbadora. Os procedimentos legais pelo assassinato de Ian começaram logo após a acusação dos suspeitos. Em 13 de outubro de 2025, Rashid e Samuel foram levados separadamente ao Tribunal de Magistrados de Leeds, sob forte segurança. Ambos os homens falaram apenas para confirmar seus nomes, idades e datas de nascimento. O julgamento será em 5 de maio de 2026 e pode durar até 3 semanas pelas evidências previstas. Até o final de outubro de 2025, nenhum desses homens indicou como pretende se declarar. A notícia da morte violenta de Ian foi recebida com pouca simpatia pelo público. Ian sempre foi visto como símbolo do mal, astro do rock que virou abusador, com crimes considerados imperdoáveis. Muitos observadores expressaram abertamente alívio por saber que ele nunca mais estaria em liberdade. Saber que Ian morreu brutalmente na prisão trouxe para alguns a sensação de que a justiça foi feita. Em sua cidade natal, no país de Gales, não houve vigílias nem flores, só memórias dolorosas da desgraça que causou.